Eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne aí diversos materiais relacionados à gestão da produção. Você está aqui agora na terceira aula do nosso curso de gestão da produção. Essa nossa terceira aula vai então tratar dos equipamentos e das instalações. Anteriormente, nós iniciamos para começar a falar da gestão da produção, nós então vimos o histórico da evolução, né, das questões relacionadas à gestão da produção, e na última aula definimos, caracterizamos o que é uma produção. Então, um sistema organizado com equipamentos, pessoas e materiais. A interação entre os equipamentos e as pessoas dá origem ao tipo de operação, que pode ser manual, semiautomática ou automática. E o comportamento dos materiais na produção vai dar origem ao fluxo e aos tipos de processamento. Os fluxos podem ser erráticos ou sequenciais, e o processamento na operação pode acontecer com materiais únicos, em lote, ou o processamento misto. Tudo bem? Então, essa aula anterior serviu para caracterizarmos a nossa produção. Tudo certo? Vamos então à nossa aula, nosso tópico de hoje, que vai tratar especificamente dos equipamentos, né? Dos grandes elementos da nossa produção são os equipamentos. Então a gente vai falar um pouquinho deles, equipamentos e instalações de modo geral. Tudo certo? Bom, para tratar de equipamentos, o que acontece? Para a produção, para a indústria, o equipamento ele está muito associado ao tipo de processo produtivo, ao que aquela produção, ao que aquela indústria fabrica. Então, a possibilidade, a variedade existente de equipamentos na indústria é quase que infinita, né? Não é infinita, mas nós temos uma variedade absurda de equipamentos que desempenham os mais diversos aspectos, processamentos, transformações dentro da indústria. Nosso intuito no tópico de hoje não é entrar no sentido da tecnologia, então, desses vários tipos de processamento, não. Então, não é isso que a gente vai buscar aqui, falar dos vários tipos de processos existentes que, por mais que nós quiséssemos tentar aí abranger, né, uma grande variedade de processo, são tantos tipos de processos diferentes que torna-se isso quase impossível. Tudo bem? A nossa abordagem aqui é então, pensando na gestão da produção, alguém que vai administrar, organizar a produção, é a abordagem do equipamento no sentido do que eu preciso para que ele funcione. Quais são as características, o que eu tenho que me preocupar, o que eu tenho que garantir para que o meu sistema, para que o meu equipamento, que é um dos elementos mais importantes lá da minha produção, né, junto com as pessoas e os materiais, o que eu preciso nele para que ele possa funcionar, possa estar ali dia a dia, né, transformando os materiais e produzindo de modo que a empresa tenha lucro. Tudo bem? Então, a abordagem aqui é no sentido de características gerais que um gestor vai buscar garantir na aplicação, na instalação, né, e atividade diária dos seus equipamentos lá. Tudo certo? Eu vou mencionar mais adiante, mas a questão dos equipamentos, da instalação em si desses equipamentos, irão demandar os mais diversos conhecimentos técnicos aí. Então, para instalar um equipamento, é necessário que se tenha conhecimentos técnicos de mecânica, de elétrica, de pneumática, de hidráulica e assim por diante, de informática. São muitas áreas, diferentes áreas, geralmente, né, ligadas à engenharia, que cada uma dessas áreas
elas por si só já são um curso inteiro de engenharia de 5 anos aí. Então vejam, o intuito aqui não é abordar essas questões técnicas específicas, porque para abordar essas questões técnicas específicas dessas grandes áreas técnicas, você vai demandar um profissional especializado naquilo, né? Então você precisa de um profissional especializado em elétrica para definir as características elétricas para a instalação do seu equipamento. Ó, para definir como que vai ser o processamento lá do seu equipamento de usinagem, você precisa de um profissional formado, capacitado em mecânica para definir lá todas essas características. Então vejam, a abrangência de necessidades para instalação do equipamento vai transitar por diferentes áreas e vai depender totalmente do tipo de equipamento. Tá certo? Nosso intuito aqui, então, é abordar aspectos gerais quanto à gestão, quanto à administração, quanto à minha necessidade de ter que deixar esse equipamento disponível e funcionando lá no dia a dia da minha produção. Tudo certo? Então é isso, né? O que a gente vai tratar de modo geral? São diversas características, selecionei algumas aqui, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais em algumas delas, em várias delas aí ao longo dos tópicos hoje. Mas ó, para o meu equipamento funcionar, eu tenho algumas exigências operacionais. Qual que vai ser o consumo de energia elétrica, qual é a potência daquele equipamento, qual velocidade de trabalho eu vou ter. Ó, eu vou ter algumas características que eu tenho que conhecer com relação à segurança. Para operar aquele equipamento, eu preciso de EPIs, de EPCs, o que é necessário com relação à segurança. Bom, para operar aquele equipamento, eu preciso de pessoas mais qualificadas, menos qualificadas. É necessário alguém que tenha o curso específico para aquele tipo de equipamento, para que possa operá-lo. Como que é? Então, ó, vejam, são muitos aspectos vinculados a necessidades dos equipamentos. A partir do momento que eu tenho o meu equipamento ali funcionando, eu tenho uma estimativa, qual que vai ser o volume de produção? Porque dependendo do volume de produção, o projeto do local de trabalho se diferencia, né? Então, qual que é o volume? Aquele equipamento, ele não vai funcionar plenamente sempre. E as características de manutenção dele? Eu consigo peças de reposição de forma fácil? Ou aquele equipamento é importado e, eventualmente, se eu precisar de uma ou outra peça muito específica, eu vou depender da importação dessa peça. Então, o que eu tenho, o que eu entendo com relação a isso, né? Lá para eu poder gerir a minha produção. Para os equipamentos, lembram lá os materiais com relação à movimentação deles, né? Seja ali na operação, seja entre operações dentro da minha empresa. Que estrutura eu preciso? Eu preciso de alguma característica especial ali na minha estrutura para atender aquele equipamento? Uma talha instalada, algum acabamento em alvenaria mais resistente, como que é? Tudo bem? Então, entre várias outras, né? Coloquei aqui de modo geral só para a gente ter essa ideia que falar em equipamentos, em instalação de equipamentos, sempre se vai estar envolto na definição de inúmeras características, e a maioria delas serão específicas, né, para aquele tipo de equipamento, para aquele tipo de situação. Tudo bem? Dentro dessa abrangência, né, de diferentes tópicos que é preciso conhecer para gerir os equipamentos, eu dividi aqui em 5 grandes áreas para que a gente possa tratar delas e abranger aí as preocupações relacionadas aos equipamentos. Quais foram as áreas? Ó, então, falar um pouco do arranjo físico, do que os equipamentos precisam para funcionar, as necessidades para o funcionamento do equipamento. E temos esses dois que eu dividi em duas, porque elas também são necessidades para o equipamento funcionar, mas elas são tão abrangentes e tão importantes que eu dividi elas em tópicos diferentes, que é
a rede de energia pneumática e a rede de energia elétrica. Elas poderiam estar aqui dentro das necessidades de funcionamento, né? O equipamento precisa de uma rede pneumática, de uma rede elétrica, mas como eu disse, elas são tão abrangentes que eu dividi em tópicos separados aqui. Tudo certo? E, finalmente, os sistemas de suporte para que o equipamento funcione. Tudo bem? Então, de tudo que é possível tratar dos equipamentos, a gente não vai conseguir esgotar, cada equipamento vai ter suas características específicas, mas diante disso, pensando na generalização, dividi aqui em 5 tópicos principais abrangentes. Tudo certo? Então, vamos tratar deles, mas antes de entrar, é preciso definir aqui que para nós, né, aqui no Brasil, então nós temos uma norma regulamentadora que trata especificamente de máquinas e equipamentos. É a NR12, certo? Essa NR então se aprofunda em características dos equipamentos. Mas tem uma questão importante, que essa NR ela está voltada mais especificamente para os equipamentos, mas em relação aos requisitos que esses equipamentos precisam em seu projeto. Ou seja, né, essa NR está muito mais vinculada a quem fabrica um equipamento. Então, se eu vou fabricar um equipamento que faz aquele processo X, o que eu preciso garantir em termos de segurança? Então, isso vai estar abordado na NR12. Então, ela está mais focada nas características, nas necessidades que os equipamentos precisam ter para eles poderem ser comercializados aqui no Brasil. Tudo bem? Então, apesar de tratar especificamente de equipamentos, ela não trata diretamente, ela trata em certa medida, mas ela trata mais aprofundadamente disso, das características de projeto dos equipamentos. Aquele tipo de equipamento precisa daquela característica, daquela proteção, daquele sistema. Tudo bem? Então, para nós que vamos gerir a produção, a NR12 está totalmente vinculada, mas não é algo que nós vamos aplicar tão frequentemente no nosso dia a dia, né? Ela está mais vinculada, como eu disse, então, a essas características de projeto. Tudo bem? E novamente, eu falei lá, e é bom repetir, né? Sempre que a gente for falar em equipamento, instalação de equipamentos, isso demandará conhecimentos técnicos específicos que são profissionais habilitados que os têm. Tudo bem? Então vai envolver diversas características que são pessoas que tenham as formações específicas que estarão habilitadas para tratar disso. Tudo bem? Nunca se esqueçam disso. Bom, diante disso, vamos lá abordar as 5 grandes áreas que eu dividi aqui, que eu tenho que, digamos, me preocupar, que eu tenho que considerar no momento que eu vou tratar da instalação física lá de um equipamento. Tudo bem? Primeiro tópico, então, em relação ao espaço físico que o equipamento vai utilizar ali dentro da minha empresa. Tudo bem? A nossa NR12, ela trata um pouco em relação a isso, o espaço físico que o equipamento precisa para operar. Mas ela é bastante abrangente, bastante genérica, né? Eu separei aqui os 3 tópicos que ela trata mais diretamente disso, em relação ao espaço físico, lá da NR12. Então, são esses 3 tópicos, item 12, ponto 2, ponto 2, ponto 3 e ponto 7. O que esses caras dizem? Bom, é uma norma técnica, então eu vou ler aqui o que está definido lá, a gente interpreta na sequência. Então, o primeiro tópico diz o seguinte, ó. A distância mínima entre máquinas, em conformidade com suas características e aplicações, deve resguardar a segurança dos trabalhadores durante sua operação, manutenção, ajuste, limpeza e inspeção, e permitir a movimentação dos segmentos corporais em face da natureza da tarefa. Certo?
Vou ler os outros e a gente comenta. O outro tópico diz o seguinte, com relação então ao espaço físico. As áreas de circulação e armazenamento de materiais e os espaços em torno de máquinas devem ser projetados, dimensionados e mantidos de forma que os trabalhadores e os transportadores de materiais mecanizados e manuais movimentem-se com segurança. E finalmente o último tópico diz, as máquinas móveis que possuem rodízio, pelo menos 2 deles devem possuir travas. E é isso, né? Como eu disse, claro que temos muito mais características lá, mas de modo geral, na NR12, o que está tratando mais diretamente com relação ao espaço físico são estas aqui. E de modo geral, o que elas estão o que a NR está dizendo, que o espaço físico para o operador ao lado do equipamento, eu tenho que garantir que o operador tenha espaço físico suficiente disponível para desempenhar as atividades ali. Seja operando, seja fazendo a manutenção, preparações, ajustes, limpezas, inspeções. Então, a norma não é determinística no sentido de dizer, eu preciso que tenha 1,5 metro daqui para lá, a distância de um equipamento para outro tem que ser 2,5 metros. Não. Ela é genérica e ela só diz o seguinte, você tem que garantir a segurança dos trabalhadores durante a utilização do equipamento, seja operando, fazendo manutenção, ajuste, seja o que for. Tudo bem? E, além disso, de garantir o espaço físico para a operação, né, do trabalhador ali no equipamento, ela também define a questão do espaço para a movimentação dos materiais. Além de garantir a movimentação do operador, eu tenho que ter, na minha operação, no meu equipamento, garantir espaço para a movimentação dos materiais. Garantir de modo a que a operação, a execução das atividades ali sejam seguras. Tudo bem? E finalmente, isso aqui é mais específicos, né? Mais específico, pequenos equipamentos que eu consigo mudar, né, que são móveis, eu consigo mudar de lugar, não são grandes equipamentos estáticos, são pequenos equipamentos que eu posso alterar o posicionamento deles. Ela diz, geralmente um equipamento móvel eu tenho rodízios, né, rodinhas lá que eu uso. Se essa é a situação, ao menos, né, 2 dessas rodinhas têm que ter algum tipo de trava para poder travar o equipamento. Então é uma definição mais específica aqui, no caso desses equipamentos móveis. Tudo bem? Então é isso. Quanto a espaço físico, de modo geral, é isso que a NR12 lá nos determina. Então ela não dá nenhuma orientação determinística, né? É isso, preciso dessa distância, não. Ela só fala de modo geral que é preciso garantir a segurança e liberdade para a operação e trânsito dos materiais ao lado daquele equipamento. Tudo certo? Pensando nessa definição, nessa característica, né? O que nós temos aqui? Um pequeno croquisinho, onde a gente tem que, pensando no equipamento, nós temos que também considerar os pontos que eu tenho de movimentação ou de acesso, né? Por exemplo, né, eu tenho que garantir uma liberdade que, aqui no fundo do equipamento, eu tenho essas portas que dão acesso lá para eu realizar a manutenção, né? Então, eu não posso encostar esse equipamento próximo a uma parede, porque se eu tiver que fazer manutenção nesse equipamento, e eu vou ter que fazer, eu não vou conseguir abrir as portas. Então, um detalhezinho importante que eu não posso olhar só para o equipamento pensando na utilização operacional do dia a dia. Eu tenho que garantir que eu tenha acesso às partes do equipamento quando eu vá realizar manutenção. Então também preciso de espaço garantido para isso, né? Aqui coloquei outra porta, né? Então tem que garantir que em volta do equipamento eu tenha espaço suficiente para garantir esses acessos. Ainda,
esse meu equipamento tem portas móveis que vão abrir na onde ele está, eu tenho que garantir espaço suficiente para essas portas abrirem. Tudo bem? Então, pensando na disponibilização de espaço, não, ou melhor, né, considerar também os espaços necessários para realizar ajustes e manutenção nos equipamentos. Outra característica importante, então, garantir espaço para os materiais dentro do local onde o equipamento está. E é muito importante também, quando eu tenho equipamentos que têm partes móveis, que ficam, né, trazem risco de haver alguma colisão, algum acidente, eu tenho que garantir que, ó, o equipamento vai ter espaço suficiente para movimentar, né? Então coloquei tracejado aqui, ó, que seria todo o espaço que essa parte do equipamento precisa para trabalhar aqui. Então, não esquecer dessas partes móveis do equipamento. Eu tenho que garantir que haja espaço também para elas. Tudo certo? E claro, de modo a que não ocorra nenhum problema, nenhum acidente de trabalho, né? Como disse lá da norma, eu tenho que garantir o livre espaço, o livre acesso de operação de quem está ali naquela atividade. Tudo bem? Então, de forma simples, geral, essas são as características relacionadas ao espaço físico vinculadas aos equipamentos. Certo? Nosso próximo tópico era então em relação às necessidades de funcionamento dos equipamentos. Todo equipamento para operar terá algumas necessidades, terão algumas definições que eu tenho que dar, né, para que ele possa funcionar. As duas primeiras é aquilo que eu comentei antes, são a rede elétrica e a rede de ar comprimido. Mas esses dois caras são tão relevantes, tão importantes, que eu dividi eles em tópicos separados, certo? Eles são uma necessidade para os equipamentos, mas devido à abrangência deles, eu dividi em tópicos específicos para cada um. Tudo bem? Bom, necessidades de funcionamento. Isso vai depender do equipamento, mas eu posso, né, ter equipamentos que necessitem de sistemas de refrigeração, sistemas de exaustão, sistemas de água, sistemas de vapor. Tudo isso é muito específico de cada equipamento, né? Não é genérico que vai servir para todos. Então, essa é uma característica importante. O meu sistema, o meu equipamento depende de outros sistemas? Sim, ele depende. Então, é algo que eu tenho que me preocupar, eu tenho que projetar e garantir que o equipamento seja atendido nessas necessidades. Tudo bem? E novamente, tudo isso vai ser projetado, definido por um profissional especializado nesses sistemas. Ok? Muito bem. Características de operação do equipamento. Para ele funcionar, eu tenho que definir as características, né? Então, com relação à rede elétrica, depois nós falamos mais, qual tensão que eu uso, qual a corrente, outras características elétricas, potência, consumo. Bom, aquele equipamento vai usar quais tipos de lubrificantes? Eu tenho fácil acesso a eles? Eles são um custo excessivo dessa operação ou não? São, por exemplo, lubrificantes que eu não encontro fácil no mercado? Eu já tenho que me precaver quanto a isso e conhecer, né? Quais são? Ah, qual que é a pressão de trabalho pneumática que o equipamento precisa? A minha rede está atendendo? Não está? É uma característica importante que eu tenho que ter conhecimento para garantir que o equipamento funcione. Qual a pressão que os fluidos da máquina vão trabalhar? Tudo isso, várias dessas características, deixa eu terminar aqui, né? Ó. Rotações e velocidade de trabalho, geralmente lá a engenharia de processo vai definir, né? Ó, para usinar esse material tem que usar essa ferramenta com essa velocidade, ou seja lá o tipo de processamento que é, são características funcionais do equipamento que a engenharia vai definir. Tudo bem?
processos lá de injeção, de têmpera, de fundição, de forja, temperaturas de trabalho e assim por diante, né? Então, são diversas características técnicas que eu tenho que me preocupar, conhecer e defini-las claramente. Observação importante: a maior parte, estava aqui no slide anterior, e eu não comentei, né? Ó, tá aqui. E isso vale para cá mais do que nunca também. A maior parte destas características das faixas de trabalho do equipamento, ou seja, esse meu equipamento pode trabalhar entre esta e essa pressão de trabalho. Esse equipamento atinge entre essa e essa velocidade de trabalho. Pode trabalhar entre essa e essa temperatura. Tudo isso é definido no manual técnico do equipamento, que é fornecido pelo fornecedor, pelo fabricante desse equipamento. Então, a maior parte destas informações a gente vai conseguir lá no manual do equipamento. Então, o manual é um item importantíssimo quando eu penso em equipamentos, em instalar equipamentos. Todas as informações técnicas pertinentes estarão nele, né? O fabricante dele que definiu, projetou e determinou lá as características. Então, por exemplo, se esse equipamento precisa de uma distância X de outro, por causa da temperatura, vai estar definido lá. Vai definir as faixas de trabalho, etc. Então, pensando em necessidades de funcionamento para o equipamento, boa parte de tudo que eu tenho que definir, pensar sobre e decidir estará no manual desse equipamento que é fornecido lá pelo fabricante. Tudo certo? Muito bem. Continuando aqui nas necessidades para o equipamento funcionar no nosso dia a dia, tem uma outra característica que muitas vezes é deixada de lado aí, nós não pensamos muito sobre, mas é a questão da iluminação naquele ponto de trabalho, né? Qual necessidade de iluminação que eu tenho na onde esse equipamento vai estar instalado? E quando a gente pensa em iluminação, aqui está vinculado, né, claro, à ergonomia, ao bem-estar, à saúde e segurança. Então, a nossa norma regulamentadora 17, ela define a utilização da norma de higiene ocupacional número 11, NHO 11. Essa norma aqui define os índices de iluminação necessários para os diferentes tipos de operação. Então, se eu tenho uma operação lá de montagem de um eletrônico fino, muito pequeno, o nível de iluminação que eu preciso numa operação dessa é bastante diferente, talvez, da iluminação necessária lá do lado de uma forja, de uma fundição. Tudo bem? Então, é uma questão importante que eu tenho que definir e pensar sobre a questão do índice de luminância que eu preciso naquele equipamento para que ele possa operar, para que as atividades possam acontecer ali. Tudo bem? Outra coisa, para os equipamentos funcionarem, as características físicas da construção onde ele está instalado ali. Então, resistência do piso, o acabamento do piso, eu preciso de um acabamento especial, de uma resistência especial. Por exemplo, se eu tiver uma prensa lá de algumas toneladas, uma prensa assim, dificilmente não, ela não pode trabalhar na onde eu tenho uma fundação simples, né? Eu preciso de uma fundação específica para aquele tipo de equipamento. Então, como é essa característica? Eu vou usar esse equipamento, a fundação que eu tenho ali vai atender às necessidades, o acabamento. Outra coisa, a altura da edificação com relação ao movimento dos equipamentos, tá certo? Aí, resistência a impacto do piso, que é o que eu falei. Instalação subterrânea de energia, ar comprimido, líquidos, eu preciso para esse meu equipamento. Então, pensando na construção, né, características físicas da construção. Aquele equipamento eu vou precisar de uma rede
subterrânea lá para levar os líquidos de dispensa lá daquele equipamento? Não sei, né? Tenho que conhecer, saber e providenciar. Então, uma característica importante a se definir, a se conhecer aí dos nossos equipamentos. E, novamente, cada equipamento é único, cada equipamento vai ter as suas necessidades, as suas exigências para funcionar. Níveis de vibração, né? Pode ser que meu equipamento seja mais sensível e ele não possa estar perto de outro equipamento que tenha muita vibração ou irradie muita a temperatura, né? O calor, irradie muito calor. Então, tenho que pensar sobre isso. Tudo bem? Então vejam, é meio chatinho aqui só comentar cada um dos tópicos, mas o intuito é esse: pensar sobre essas características quando eu vou instalar um equipamento. Tudo bem? Para que não haja nenhum imprevisto aí quando realmente esse equipamento for entrar em operação. Tudo certo? Temos ainda uma outra situação, né, mais comum aí, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, que é onde eu tenho equipamentos que precisam estar em ambientes limpos, ambientes controlados, né, com isolamento, com a temperatura controlada, etc. Então, outra característica importante, é essa a minha situação, então eu tenho que garantir isso lá nos meus equipamentos. Tudo certo? Então é isso. Vamos lá. De 5 tópicos, falamos dos espaços físicos e agora falamos das necessidades gerais para funcionamento dos equipamentos. Agora a gente vai entrar nos outros dois, que são abrangentes, né? Que eu falei, ó, vou tratar de forma específica de cada um. O primeiro deles é em relação à rede de ar comprimido, de energia pneumática. Não são todos os equipamentos, mas grande parte dos equipamentos utilizados na indústria usam uma rede de ar comprimido para fazer parte de algum trabalho lá. E eu dependo bastante de uma rede de ar comprimido também em função da automação, né? Boa parte de tudo que é automatizado na indústria usa energia pneumática para realizar a automação. Então, a rede de ar comprimido de energia pneumática é extremamente importante lá para as minhas instalações, para os meus equipamentos. Eu uso a rede de ar comprimido em diversas situações, né? Em produtos, na indústria automotiva, ó, freios a ar em equipamento, a indústria médica, as furadeiras lá dentárias, etc. A aplicação para esse tipo de energia é muito grande, tanto em produtos e principalmente para nós nos equipamentos. E como eu disse, boa parte da automação depende desse tipo de energia. Então, na maioria das vezes, ela vai estar associada aos meus equipamentos. Eu preciso dela para estar lá disponível, atendendo o meu equipamento. Tudo bem? O que esse tipo de energia faz? Ela é bastante versátil, né? Eu consigo usar a energia pneumática para gerar movimentos lineares, rotativos, fazer pressão, prensa, elevação. São diversas coisas que eu consigo utilizando esse tipo de energia. Por isso que eu uso bastante ela lá no meu dia a dia dentro da indústria. Tudo certo? Esse cara é tão importante que é preciso, eu vou aqui esclarecer as funções mais básicas, né? O básico do básico de uma rede pneumática. Vejam, o intuito não é se aprofundar, não é conhecer as características físicas de redes pneumáticas. Só vou esclarecer o funcionamento básico de um tipo de rede dessa que normalmente a gente vai precisar lá dentro da nossa indústria. Como funciona lá a rede pneumática? Basicamente, ela vai depender do que? De um compressor elétrico, geralmente. Esse compressor então vai estar ligado na energia elétrica e ele vai pegar o ar da atmosfera e comprimir num reservatório. Tá certo? Então esse cara trabalha
pega o ar da atmosfera e comprime esse ar dentro de um reservatório. Esse ar fica aqui armazenado sob pressão. Dentro desse reservatório, eu vou ter lá os manômetros aqui, um respiro, uma válvula de segurança, que indicam, né, a pressão que está ali para evitar acidentes, né? Eu tenho que monitorar e controlar tudo isso aqui. Tudo bem? Então, só para entender o funcionamento básico, o compressor vai lá, capta o ar da atmosfera e comprime ele dentro de um reservatório. Cada empresa vai ter o seu dimensionamento, as suas necessidades, né? Posso ter desde um compressor com reservatório simples, uma empresa pequena com pequenas ferramentas, até um sistema gigantesco onde eu utilize muito, né, para empresas grandes. Tudo bem? Então aqui é onde surge, eu capto o ar da atmosfera e consigo armazenar ele pressurizado lá. Depois disso, para esse ar pressurizado chegar no meu equipamento e eu conseguir usar ele para fazer tudo isso aqui, né, ó, movimento linear, rotativo, fazer pressão, elevação, etc. Eu vou precisar do quê? De uma tubulação que vai levar esse ar comprimido até a minha fábrica, o chão de fábrica lá, né? Eu vou ter ele disponível próximo aos equipamentos para eu poder utilizar. E conhecendo a estrutura básica dessa rede, o que ela tem lá? Então, depois do compressor e o reservatório, eu tenho, claro, a tubulação, que está aí, vai ser diferente e vai levar o ar comprimido para diferentes pontos da minha empresa para eu usar nos meus equipamentos. Mas além disso, temos alguns elementos básicos aqui que é interessante e é importante conhecermos, né? Um filtro secador, um dreno e uma unidade de manutenção. O que são esses caras? Então vejam, ó, o nosso ar que foi captado da atmosfera aqui e pressurizado, o ar tem umidade, né? Umidade. Então, usar o ar úmido nos equipamentos, na maioria deles, não é interessante. Por quê? Umidade com equipamentos geralmente que são feitos de aço, ao longo do tempo, a umidade vai começar a deteriorar, a enferrujar esses equipamentos. E eu não quero que isso aconteça. E ainda, esse ar com umidade, não vai ter todas as características físicas que eu preciso dele no momento do funcionamento. Ele vai perder um pouco das características em função da umidade presente nele. Então, quando eu tenho um sistema de rede pneumática, deixa eu só terminar de escrever aqui, eu parei na metade, né? Umidade. Bom, dentro de tudo isso, eu preciso desse cara aqui, que é um filtro secador. O que esse cara faz? Ele vai vir o ar que vier aqui úmido, ele vai passar pelo filtro secador e esse filtro secador vai tirar a umidade do ar. Porque, como eu disse, quando eu for usar lá no equipamento, eu preciso que esse ar não tenha umidade. Porque se ele tiver, ele vai perder características físicas e, ao longo do tempo, ele vai deteriorar o meu equipamento. Tá certo? Então eu tenho que secar ele. Para isso, dentro de uma rede, eu tenho o que nós chamamos de filtro secador. Certo? Além disso, associado a esse filtro secador, eu tenho os drenos. Por quê? Eu vou ter umidade ali. A água vai condensar, vai virar água. Então depois eu tenho que ir lá e tirar essa umidade do sistema por meio do dreno. Tá certo? Geralmente, eu desenhei separado, mas geralmente esses dois caras estão juntos aqui. Tudo bem? E além disso, eu tenho uma outra unidade lá, que também pode estar junta ou não, que a gente chama de unidade de manutenção. É aqui onde eu vou ver a pressão do sistema. E aqui eu posso entregar mais ou menos pressão no meu sistema. Tudo bem? Se eu preciso de mais, se eu preciso de menos. É
nessa unidade de manutenção. Essa unidade de manutenção tem outra característica também importante. Para os equipamentos que eu uso o ar comprimido para gerar movimentos, geralmente lá, vamos pegar lá um movimento rotativo, eu disse lá para vocês que se o ar estiver úmido, eu vou deteriorar esse meu equipamento. Muito bem, meu ar não está mais úmido, ele secou, eu sequei o meu ar. Só que agora, esse ar fazendo o meu equipamento trabalhar, um rotor aqui, ó, o que vai acontecer? Esse rotor, feito de aço, de alumínio, seja o que for, ao longo do tempo, ele trabalhando a seco ali, ele pode, ao longo do tempo, também deteriorar. Então, o que eu faço nessa unidade de manutenção? Não são em todas, né? São, depende das características da utilização. Eu tenho aqui também um óleo lubrificante, que ele é pulverizado nesse ar, e aí quando o ar entrar dentro do equipamento aqui para eu utilizar esse ar para fazer o movimento rotativo aqui, ele vai estar salpicado, pulverizado com óleo lubrificante e vai lubrificar o meu rotor. Tudo bem? Então é outro elemento bastante comum aí em redes pneumáticas, eu ter essa unidade de manutenção que pode ou não estar lubrificando o ar. Certo? Feito isso, esse sistema vai alimentar aí toda a nossa empresa, né? Uma visão aérea aqui, ó, então veio lá a tubulação e alimenta meu equipamento que eu vou usar para fazer alguma coisa. Veio lá a tubulação, alimenta aqui vários equipamentos, tudo bem? É só esquemático aqui, para termos uma ideia de como é isso. Tá certo? E por que esse cara é tão bom? Eu uso tanto ele com a energia pneumática. Bom, ó, de certa forma, é muito fácil eu instalar isso, né? Pode ter um custo, às vezes esse custo pode ser alto, mas a instalação em si é extremamente fácil. Então, eu consigo fazer isso de forma fácil e eu tenho uma grande disponibilidade desse tipo de serviço. Então, é fácil eu conseguir. Esse tipo de energia, ela é muito flexível. Eu uso a energia pneumática para diferentes características lá dentro da minha operação. Então, essa é uma grande vantagem dela, né? Eu tendo ela disponível, eu consigo fazer diferentes coisas com ela. Tá certo? Outra coisa, a partir do momento que eu tenho ela, eu consigo produzir mais, eu aumento a produtividade e reduzo os custos. Tá certo? Imagina lá, simples, se eu tivesse que apertar um parafuso um a um à mão com a chave de fenda. Ó, eu ia levar 10 minutos para terminar um produto. Só que se eu tenho lá uma parafusadeira pneumática, eu levo 30 segundos para fechar esses 10 parafusos, né? É muito mais rápido, a produtividade aumenta muito. Consequentemente, eu reduzo os custos lá da operação. Tá certo? E, ó, é bom que esse tipo de energia lá, ó, não é inflamável nem poluente, né? A energia pneumática. E, de modo geral, é um tipo de energia bastante segura. Ok? Então, ó, são inúmeras vantagens desse cara. Por isso que ele é bastante utilizado lá dentro da indústria. Ok? Aqui, ó, coloquei dois exemplozinhos simples, né? Eu falei da parafusadeira pneumática, acho que todo mundo já viu uma dessa aqui lá numa oficina, né? Muito comum usar a parafusadeira pneumática aí, né? E outra coisa, falei da automação, né? Boa parte da automação utiliza de atuadores com energia pneumática. Então, estou dando um exemplo aqui, né? Ó, tem uma esteira, tenho alguns materiais aqui, aqui é realizada uma prensagem aqui, né? Usando aqui, ó, esses atuadores aqui. Isso aqui usa energia pneumática, tá certo? Só um exemplo simples aí para ilustrar, ok? Dito isso, pneumática, o outro tipo de energia muito utilizada é a energia elétrica. Como eu disse, para tratar disso aqui, a gente vai precisar de alguém especializado, né?
alguém que estudou muito isso e tem habilitação para poder fazer o projeto, as definições que eu preciso lá dentro da minha empresa, né? É comum na indústria que a indústria trabalhe com alta tensão na energia elétrica, tá certo? Alta tensão. E o que acontece com essa alta tensão? Essa alta tensão é diferente da energia que a gente recebe na nossa casa, né? Então, geralmente, a empresa lá, como ela precisa usar esse tipo de energia, ela consome muito mais, esse tipo de energia vai chegar na empresa e ela precisa lá da cabine abaixadora, subestação ou cabine primária, que vai pegar o quê? Pegar essa energia aqui em alta tensão e transformar ela para o nível, para a tensão que é necessária para usar dentro desse processo produtivo, certo? Então é muito comum que nas indústrias nós tenhamos lá uma cabine primária, que é por onde a energia chega e é transformada. Tudo bem? As duas normas principais que nós temos aí, temos a NR10, que é segurança em instalações elétricas, e temos a NBR 5410, que são para instalações de energia de baixa tensão. Tudo bem? Não vamos entrar em detalhes, porque não é o sentido. Como eu disse, isso aqui você vai ter uma pessoa especializada para tratar especificamente disso. Quais são as principais características lá para a minha energia elétrica? Eu trabalho com energia bifásica, trifásica, qual tensão eu uso dentro da minha operação? 220, 380, 440. Então, né, eu vou transformar aqui a energia para o nível de energia que eu utilizo. Qual é a potência? Quanto que eu vou consumir ao longo do mês de trabalho? Por quê? Isso aqui é importante, né? Talvez você não saiba, mas a indústria, para usar a energia da operadora, da distribuidora, é diferente de nós em casa, né? A gente usa energia, chegando no fim do mês, quanto que usou? Tanto, a gente vai lá e paga. A energia consumida pelas indústrias é fornecida por meio de contratos. Então a indústria tem que fazer um contrato lá com a fornecedora de energia. E lá nesse contrato está dizendo assim, ó, a indústria diz que vai usar entre X e 2X de energia. E ela tem que usar isso. Se ela passar esse consumo, ela tem que pagar a multa para a empresa de energia. Tá certo? Então, o fornecimento de energia para a indústria funciona por meio de contratos. E se eu consumo mais do que eu disse que eu ia consumir, eu vou ter que pagar a multa lá para a empresa de energia. Tá certo? E as proteções gerais, né? Pensando em energia elétrica, temos aí diversas proteções para que não ocorram problemas na nossa alimentação, certo? É isso aí. Quarta grande característica que eu vou pensar sobre os meus equipamentos. E agora, finalizando, os sistemas de suporte, que são sistemas diversos, que são usados em um ou outro equipamento, sistemas, digamos, genéricos, que eu posso ter presente, posso não ter presente, que eu uso lá no dia a dia da indústria, né? Um desses sistemas já antigo, mas que a gente usa muito nos nossos equipamentos, é a linguagem CNC, Computer Numerically Controlled, que é um tipo de linguagem que envia comandos para os equipamentos, tá certo? Linguagem CNC. É a mais diversa possível, cada equipamento vai ter a sua, mas é só para a gente saber, né? É um sistema importantíssimo para a indústria, para os equipamentos, sistemas CNC. Também temos os sistemas CAD, que é o Computer Aided Design. Esse é o tipo de sistema que é onde eu vou fazer o projeto do meu produto, geralmente o desenho do meu produto. É nesse tipo de sistema que eu faço, né? Quando eu tenho esse tipo de sistema, pô, em vez de desenhar na mão, né? Hoje em dia nem existe praticamente mais isso, eu tenho muito mais produtividade, é muito mais fácil eu
interagir com os processos e assim por diante, né? São várias características importantes aí que eu não é, isso aqui não é um sistema que está implementado no equipamento, mas para ele funcionar ali e eu ter uma facilidade na administração dele no dia a dia, esse é um sistema de suporte para a operação como um todo, né? Usar o CAD para realizar o projeto, o desenho dos equipamentos, dos produtos, né? Dos materiais que eu vou confeccionar. Esse sisteminha aqui, geralmente, ele faz uma parceria com esse outro aqui, que é o sistema CAM, que é o Computer Aided Manufacturing. Ele faz uma parceria que é comum a gente chamar, né, de sistema CAD-CAM. O que que é isso? Bom, lá no CAD eu desenho o equipamento e o CAM ele vai fazer o quê? Pegar esse meu desenho e traduzir na linguagem que o equipamento usa para fabricar o produto. Tá certo? Então fica uma comunicação toda eletrônica aqui para eu poder ter lá o meu equipamento funcionando. Tudo bem? Trabalhar dessa forma eu tenho um monte de vantagem, né? Eu vou eliminar erro humano, vou ter maior flexibilidade, menos perdas, vai demorar muito menos para eu fazer o programa dos equipamentos, porque vai ser instantâneo, vai ser integração direta aqui entre os dois sistemas. Tá certo? Não é todo o tipo de produto que vai demandar isso aí, mas de modo geral está presente na indústria. Certo? Vamos voltar lá, ó, rapidamente. Então, a linguagem, o software, o sistema de projeto e o sistema que traduz o projeto na linguagem que o equipamento vai funcionar. Ok? E o último sistema aí, esse aqui é mais tecnológico, que são os Flexible Manufacturing System, ou FMS. O que são esses caras? São os sistemas que integram as diferentes tecnologias na indústria e fazem lá o abastecimento das linhas, né? É um sistema flexível onde fica tudo integrado, tudo integrado. Então é basicamente um grande sistema que integra todas as tecnologias para a empresa funcionar, né? Geralmente, né, isso aí está associado a equipamentos automáticos, ou seja, a integração de tudo isso é como se eu fizesse com que a minha empresa virasse um grande equipamento que eu controlo e eu integro por meio do FMS. Tudo certo? É basicamente lá a ideia da fábrica do futuro. Imagina tudo funcionando lá sozinho, né, com pouca mão de obra. É o sistema FMS integrando tudo. Ok? A utilização desse cara vai trazer inúmeras vantagens para nós, né? Vou utilizar mais equipamentos, necessidade de menos máquinas, vou precisar de menos espaço, vou ter mais flexibilidade, menor estoque, vou reduzir o tempo de processamento, menos mão de obra, vou melhorar a qualidade. Isso aqui é basicamente a ideia da fábrica do futuro, né? Com tudo integrado lá dentro da minha empresa. Tá certo? Foi isso então nossa aula de hoje, né? Bastante coisa, mas o intuito era esse, então, dar essa ideia geral das características que eu tenho que pensar e tomar decisões sobre quando eu vou instalar os equipamentos lá dentro da minha produção. Tudo certo? É isso. Todo esse material, então, está baseado aí no nosso livro Fundamentos para a Gestão da Produção. Se interessa, acesse lá o site, tem disponível o curso, o nosso livro. Além desse, também temos um livro específico que trata de manufatura enxuta. Ok? É isso. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.